Turminha, tudo bom com vocês? Como vocês já sabem, meu nome é Jackson Soares e nós vamos ter uma aula agora para o 9º ano sobre conjuntos numéricos. É uma aula revisional de um conteúdo que a gente já viu no início do ano. Vocês já são feras e vamos lá, vamos iniciar. O primeiro conjunto numérico que a gente trabalha é o conjunto dos números naturais. Os povos antigos precisavam criar uma maneira de contar seus animais, contar quantos alimentos eles tinham. E aí surgiu esse primeiro conjunto, o conjunto dos números naturais, que ele vai desde o 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Esse é o nosso conjunto dos números naturais. É o primeiro conjunto, é o mais simples, mas ele, como todos os outros, é um conjunto infinito. Existe um subconjunto importante no conjunto dos números naturais. São os naturais. Deixa eu colocar o Nzinho aqui mais bonitinho. Isso. Com a estrelinha. E essa estrelinha significa que são os naturais diferentes de zero. Ou seja, são todos os números naturais, com exceção do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pouco tempo depois, quando o comércio começou a crescer no mundo, isso ainda há mais de 1000 anos atrás, foi necessário criar um outro conjunto, um conjunto que entrasse os números negativos, porque as pessoas começaram a dever às outras. Por exemplo, eu te devo R$10 e eles queriam representar esse 10 negativo. Na época não era o real, viu? Vamos lá. Surgiu o conjunto dos números inteiros. É o Zzinho, com um tracinho bonitinho. O conjunto dos números inteiros, ele abrange todos os naturais mais os números negativos. Então, ele começa de menos infinito, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, menos infinito, e vai menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o infinito. Então vamos lá, recapitulando. Conjunto dos números naturais, 0 até infinito. Todos inteirinhos, todos bonitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conjunto dos números inteiros. São todos os naturais acrescentados dos negativos. Tranquilo? Podemos continuar? Eu ouvi daí, pode. Vamos lá. Próximo conjunto. Conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais a gente pode representar por um Qzinho cortadinho com um tracinho, bem bonitinho. O conjunto dos números racionais, ele entra também as frações. Então, o conjunto dos números racionais nós temos todos os números naturais, todos os números inteiros e agora também as frações, porque começou a surgir a necessidade de representar a metade de alguma coisa. A metade, 1/2, 0,5. Então surgiu o conjunto dos números racionais. Então ele engloba todos os naturais, todos os inteiros e mais as frações. Por exemplo, começar do infinito também, 3 pontinhos, menos 3, menos 2, menos 1, menos 1 sobre 2, 0, 1/2, 1, 2, 5 sobre 2, até o infinito. Aí nós podemos dar milhões de exemplos do conjunto dos números racionais. Vamos continuar? Depois dos números racionais, surgiu também a necessidade de entrar uns números que não se encaixavam nem nos naturais, nem nos inteiros, nem nos racionais, que são chamados de números irracionais. Os números racionais, surgiu a necessidade de criar um conjunto de números que não pertencia nem aos naturais, nem aos inteiros e nem aos racionais. São aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração.
São números que são infinitos, diferentes das dízimas periódicas, que aí é outro assunto que entra nos números racionais. São números que não podem ser escritos na forma de fração. Um exemplo dos números irracionais, vou escrever aqui o conjuntinho, esse izinho bonitinho, é raiz quadrada de 2. Se você fizer aí na sua calculadorazinha, raiz quadrada de 2 é um número irracional, porque ele é infinito, ele não pode ser escrito em forma de fração. Outro exemplo, raiz quadrada de 3, outro número irracionalzinho que não pode ser escrito na forma de fração. Tranquilo? Vamos lá? Professor, diga aí o número irracional mais famoso, mais conhecido de todos. O número irracional mais conhecido de todos e mais famoso, que a gente usa muito na escola, é o π. Π também conhecido, a gente arredonda ele para 3,14. Esse π aí, ele é muito famoso, vocês vão ver ele bastante na vida. Cai sempre no Enem. Vou pegar o apagadorzinho aqui, porque agora a gente vai falar de um conjunto que abrange todos esses que eu já falei, que é o conjunto dos números reais. Vou apagar aqui. O conjunto dos números reais, esse Rzinho com um tracinho bonitinho, ele abrange todos os números naturais, todos os números inteiros, todos os números racionais e todos os números irracionais. Todos eles estão dentro do conjunto dos números reais. Vamos colocar aqui um diagramazinho bonitinho para vocês verem como é mais ou menos isso aí. Eu tenho o meu conjunto dos números naturais aqui bem bonitinho. E aí, pegando todos os naturais, um pouquinho maior, eu tenho o conjunto dos números inteiros, porque também entram os negativos. Pegando um conjunto maiorzinho, que vai entrar todos os inteiros e todos os naturais, conjunto dos números racionais. Então eu tenho naturais, dentro dos naturais. Então eu tenho conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais. Por fora, que não se mistura muito com esses dois, é o conjunto dos números irracionais. Tá aqui ele por fora. Ele não quer, ele é o famoso forever alone, ele não quer se misturar. Eu vou até fazer vou apagar aqui para deixar mais bonitinho para vocês, fazer outro circulozinho. Tá aqui o conjunto dos números irracionais. Ele não quer se misturar. E os reais, aquele que eu falei para vocês, ele engloba tudo isso aqui. Então, tudo junto é o conjunto dos números reais. Tranquilo? Gente, essa aula sobre conjuntos, ela vai estar disponível para vocês, tá certo? No Google Classroom. Vou disponibilizar também uma atividadezinha para a gente trabalhar e um slidezinho que eu preparei sobre esse conteúdo. Nesse slide tem umas atividadezinhas de exemplo. Eu vou fazer aqui uma com vocês e aí a gente encerra a aulinha e qualquer dúvida a gente pode tirar lá na nossa sala online, tranquilo? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho, vou apagar aqui para ficar mais bonitinho. Faz um favor para mim? Não, eu pego. Voltei, que aquele lápis preto estava acabando. Vamos lá, vamos fazer o exemplo. Eu tenho os números 3, menos 5, 1 sobre 2, raiz quadrada de 7, 0, menos 25 e 3/5. E aí eu tenho o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais
e conjunto dos números reais. Vamos pegar o 3 e vamos marcar um X a qual conjunto ele pertence. O 3 pertence ao conjunto dos números naturais? Sim. Se ele pertence aos naturais, ele também pertence aos inteiros, que também pertence aos racionais e pertence ao conjunto dos números reais. O 3 ele só não é irracional. Menos 5. Menos 5 é natural? Não. É inteiro? Sim. É racional? Sim. Irracional? Não. E por fim ele é real. 1 sobre 2. 1 sobre 2 é natural? Não. Fração a gente viu que é racional. E por fim ele também é real. Professor, já peguei, tudo aqui vai ser real? Vai. Todos vão ser reais. Mas alguns não serão naturais, não serão inteiros, ou não serão nem naturais, nem inteiros, nem racionais, serão irracionais. Vamos ver. Raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7, natural? Não. Inteiro? Não. Racional? Não. Ele é irracional. Irreal. 0. 0 é natural, 0 é inteiro, 0 é racional e 0 é real. Menos 25. Está acabando o quadro. Menos 25. Ele é natural? Não. Ele é inteiro? É. Ele é racional? É. Ele é irracional? Não. Irreal. Por fim, 3/5 eu nem vou colocar aqui embaixo. 3/5 ele é um número racional, ele é uma fração. E ele é racional e é real. Gente, basicamente essa é a nossa primeira aula virtual. Queria dizer que estou morrendo de saudade de vocês. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Tenho certeza que logo logo a gente vai estar se vendo em sala de aula, matando a saudade. Estou com saudade até de pedir silêncio de vocês. Não é a mesma coisa essa sala de aula sem os nossos queridos alunos. Fiquem em casa, aproveitem para abraçar a família, para curtir a sua família. Se cuidem, se previnam que em breve estaremos juntos. Beijo, grande abraço. Tchau, tchau.